Bom dia, queridos alunos do sexto ano da Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e hoje nós vamos começar o capítulo 11, do nosso módulo 3. Aí vamos falar sobre os árabes, certo? Gente, sempre lembrando, já tem muitos exercícios. Eu vou começar aí com mais calma para que dê tempo para os alunos entregarem as atividades que a gente anda pedindo, tá? Lembrando que o número de alunos que entregam as atividades está muito reduzido, certo? Então, como eu havia falado, vamos falar a respeito dos árabes, tá, gente? Que é um grupo aí, um povo que formou um grande império, tá? Aí a partir do século 7. Claro que eles não aparecem como grande império, tá? Eles eram aí, viviam em tribos, eles eram nômades, a gente vai ver mais aprofundadamente daqui a pouco. Eles eram um povo disperso, ou seja, eles estavam em áreas separadas, porém tinham a mesma cultura, falavam a mesma língua e tudo mais, tá? E o mais interessante quando a gente estuda os árabes é perceber aí o meio ambiente em que eles vivem, né? Eles vivem nos desertos, né? Onde o clima aí é pouco favorável, digamos assim, mas mesmo com essas dificuldades, mesmo com essas adversidades, eles conseguiram se constituir enquanto um grande povo. Então vamos lá, entender um pouco aqui, ó. Primeiro, entender a origem geográfica aí dos árabes, tá? Eles vêm da região, gente, conhecida como Arábia. A Arábia está localizada hoje, a gente chama de Oriente Médio, e bem aqui é a península, tá? Península Arábica, tá? Então a gente está falando dessa região aqui que eles habitavam, aqui próximo do Iraque, o Irã aqui do lado, Jordânia, Israel. Daqui a pouco a gente vai ver também. Até hoje nós temos conflitos, né, entre os árabes, os muçulmanos e o pessoal lá de Israel, mas isso é assunto para próximas aulas, certo? Geograficamente, gente, ao norte você tem muitos desertos, certo? Porém, essa região consegue ser banhada aí basicamente por grande parte de água. Você tem aqui, ó, o Mar Vermelho. Aqui em cima tá uma, porque não dá para aparecer, mas aqui em cima tá o Mar Mediterrâneo e ainda tem o Oceano Índico aqui embaixo, tá? Então, um lado tem muitos desertos na região norte, porém eles também têm contato aqui com esse mar, e é esses locais que eles vão utilizar para fazer trocas comerciais, certo? Então eles vão essa população, esses árabes, eles vão conseguir se destacar através do comércio, tá? Eles viviam basicamente, como eu disse, em regiões desérticas, porém nessas regiões de deserto, gente, existem os oásis, que eu vou mostrar aqui para vocês a imagem, tá? Ó, isso aqui é o oásis, tá? O oásis aí, no caso, é uma regiãozinha, né, no meio do deserto ali, que lá tem água e até tem um certo tipo de vegetação. E aí eles conseguiam plantar algumas coisas, muitas vezes, né, e criar animais necessários para que eles pudessem fazer as suas rotas, as suas viagens. Tá? Muitas cidades, inclusive da Arábia, surgiram a partir de oásis como esse que a gente está vendo. Se você botar na internet aí, você vai ver que tem um número gigantesco, tá, de oásis. É até algo assim meio mágico. A gente olha ao redor, tudo deserto, né? Não tem nada, não tem vegetação. E ele naquele ponto, como se fosse uma espécie de um milagre, você consegue ter água e vegetação também, certo? A princípio, gente, os árabes eles se organizavam em grupos nômades, tá? Grupos nômades que viviam aí no deserto
esses grupos eram chamados de beduínos, certo? Eles transportavam produtos de uma localidade para outra, tá? Vamos prosseguir. Comércio e modo de vida. Gente, uma parte dos beduínos era sedentária. E quando a gente fala sedentária, a gente quer dizer que eles moravam em aldeias, eles praticavam agricultura, eles criavam os animais. Basicamente, esses animais que eles utilizavam para fazer suas viagens, você tem o mais conhecido, né? É o camelo, tá? Tem o camelo que vai, justamente porque são animais que eles têm muita resistência, tá? Eles não precisam beber água com muita frequência e isso facilita para que eles possam aí percorrer longas distâncias sem precisar estar dando água para os animais. Além dos camelos, eles utilizavam também os dromedários, que é bem parecido com camelo, só que só com um calombinho na costa, tá? Então esses eram os animais utilizados por eles para fazer as suas viagens. E eles faziam essas viagens em caravanas. Aqui tem uma imagem representando aqui para vocês justamente essas viagens, tá? Eram conhecidos como filhos do Oriente e moradores do deserto. Não precisa nem a gente explicar por que eles eram considerados moradores do deserto, né? Para eles, gente, eles falavam não tinham uma língua escrita em si, então todas as tradições, toda a história que eles tinham para contar, tudo que eles tinham para falar tinha que ser passado de forma oral. Então as leis, o que deveria ser obedecido, as tradições culturais, tudo com relação a eles era passado de forma oral, certo? A gente vai viver um período aí, durante o século VI e o século VII, que os bizantinos vão guerrear contra algumas cidades da Arábia. E aí uma parte dos árabes acaba saindo da região, fugindo e indo para a Crescente Fértil, que nós estudamos lá no início do ano, né? Crescente Fértil, hoje conhecida como região da Palestina. Aí muitos se fixaram ali naquela região. E aí o que acontecia? Os árabes que ficaram na Península Arábica, eles acabavam viajando para Palestina, no caso, para Crescente Fértil, para levar produtos para os seus familiares que tinham fugido para lá. Então a gente já tem aí a ampliação da rota comercial nesse período, tá? Nós temos aí basicamente duas rotas comerciais muito importantes. A rota norte-sul, tá? Que ela vai ligar aí o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, e a gente tem a rota leste-oeste, que vai ligar aí a Mesopotâmia ao leste da África, certo? Esse povo, gente, os árabes, o comércio basicamente passou a ser sua principal atividade. Eles tinham agricultura, eles criavam animais, porém o que de fato vai gerar muita riqueza para esses árabes é o fato deles atravessarem os produtos do Oriente para o Ocidente. Então eles vão ter um contato de comércio muito forte com os ocidentais, com a Europa. Como eles estão no que a gente chama hoje de Oriente Médio, então eles meio que eram a ponte. E como eram desertos, eles faziam a travessia dos produtos de uma região para outra. E é através desse comércio que eles passam a ser mais conhecidos, é a partir do comércio que eles passam a criar e elevar os seus reinos, tá? Então o comércio, sem dúvida, é uma das questões mais fortes dos árabes. Gente, para hoje era isso que a gente tinha para conversar. Fica o exercício da página 25, é o exercício que é para você fazer no seu caderno, tá? São duas questões. Você vai ler o texto que está lá, que justamente o texto vem falando sobre o comércio praticado entre a Península Arábica,
Você vai analisar o que a gente falou aqui sobre comércio, vai analisar o texto e vai responder as duas questões que estão pedindo no caderno. Depois bata a foto e envie para a gente para que eu possa mandar de volta a correção para vocês. Fique com Deus e até a próxima.